Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje um rapaz comentou no meu último vídeo, né, sobre o Israel Finkelstein, é um nome difícil de falar, parece nome alemão, que ele escreveu aquele livro, né, A Bíblia Não Tinha Razão, ou A Bíblia Desterrada, e tem uma observação interessante aqui que eles fazem nesse livro, que uma hora eu pretendo fazer um vídeo sobre isso também, tá? Que eu queria mostrar pra vocês, ó. A Bíblia Não Tinha Razão, ou A Bíblia Desterrada, aqui é do Wikipedia, tá? Por isso que tem esses numerozinhos aqui, que são as referências e as fontes para quem quiser pesquisar mais. Recentemente retraduzido pela editora Vozes, no original The Bible Unearthed, Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Texts, ou seja, sobre o Israel antigo, uma visão sobre o antigo Israel e a origem dos textos sagrados. É um livro editado em 2001 sobre a arqueologia de Israel e sua relação com as origens da Bíblia hebraica. Os autores são Israel Finkelstein, eu vou conseguir ter dificuldade de memorizar esse nome, Israel Finkelstein. Eu não sei se é Stein, que é alemão, ou Stein, né? Talvez seja um judeu de origem alemã. Se for, então aqui é Stein, que nem Albert Einstein. Então aqui seria Israel Finkelstein. Professor de arqueologia na Universidade de Tel Aviv. E Neil Asher Silberman, diretor de interpretação histórica do Centro Emani, Arqueologia Pública e Apresentação, do Legado Histórico na Bélgica. Tá? Aí, com base nas evidências do Israel Finkelstein, ele fala assim: uma reconstrução arqueológica das distintas histórias dos reinos de Israel e Judá, ressaltando a história amplamente ignorada da dinastia Onrida. Então ele nota nesse livro dele, né, que essa dinastia aqui de Onri, ela foi completamente ignorada, né, a partir da Bíblia. Realmente, você tem só um capítulo que fala de um tal de rei Onri, a história dele é bem resumida, e depois some. E tentando mostrar como a influência do imperialismo assírio na região colocou em movimento uma cadeia de eventos que finalmente faria do religiosamente conservador reino de Judá o mais pobre, mais remoto e mais tardio centro de culto e de esperanças de todo Israel. Então esse Onri, que é ignorado pela Bíblia, ele só mostra um capítulozinho lá em Reis. Eu estava até vendo aqui, se vocês quiserem ver, deixa eu ver aqui, só voltar aqui a página. Primeiro Reis 16, tá? Ele fala só um pedacinho aqui do rei, ó, que ele assumiu, e depois o filho dele, o rei Acabe, reinou o seu lugar. O rei Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. Tá? Então fala um pouquinho aqui dele, depois ele morre e já fala do... Aqui já acaba a história dele. Ó. Quanto mais os atos de Onri, o que fez e o poder que manifestou, porventura não está escrito no livro de Crônicas, aí aqui acaba. Ó. Ele dormiu com seus pais, foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Onri, ou Onri, é uma forma reduzida do hebraico de Onri-Ia, ou seja, Deus é minha vida. Foi o sexto rei de Israel setentrional, que é o reino do norte, né? E fundador de uma nova dinastia, a dinastia de Onri. Foi o primeiro rei da dinastia 5 de Israel, era o comandante-chefe de exército quando Zinri assassinou o rei Elá e se tornou rei, segundo algumas cronologias em 885 a.C. Isso aconteceu no 27º ano de Asa, rei de Judá, que era o reino do sul. Nada consta sobre os ancestrais de Onri, o que é estranho. Nem mesmo o nome de seu pai ou da sua tribo. Então, isso também é muito estranho. Não fala de que tribo que ele era, quem que era o pai dele. Por exemplo, Onri, filho de Jacó, não sei o que. Não tem. Onri fundou a terceira dinastia de Israel, precedida pela de Jeroboão, que é quando o reino é dividido, e de Baza. Seu filho Acabe e seus netos, Acasias e Jeroão, sucederam-no, os 4 juntos, totalizando uns 46 anos, no trono. Atalia, neta de Onri, governou 6 anos sob o trono de Judá. Jeú quis terminar a casa de Acabe e estabelecer a dinastia seguinte de Israel, é chamado de filho, isto é, sucessor de Onri. Então esse Jeú ele seria só um sucessor desse tal de Onri. No obelisco grego de Salmanaser III, antigo, próximo dos textos ocidentais, editado por J. Pritchard, de 74, de fato os assírios continuam a chamar Israel de terra de Onri, e os reis de Israel a casa de Onri, por muito tempo depois de os descendentes dele terem deixado de governar. Um tributo ao poder dele. Então você vê que ele era tão popular que até os reis da Síria, né, chamavam aquela região ali de terra de Onri, ou casa de Onri, né, os reis de Israel. Onri chegou ao trono não por sucessão, que também é estranho, né, mas pela espada. Ele tinha sido chefe do exército de Israel sob o rei Elá, que foi assassinado, e talvez sob o seu predecessor Baasa, quando Zine, chefe da metade dos carros, derrubou Elá, assumiu o reinado e exterminou a casa dos amigos de Baasa.
Assim que isso foi comunicado ao exército israelita, naquela ocasião acampado contra os filisteus em Gibeton, todo Israel, evidentemente os cabeças tribais no acampamento, fez de Onri o ser rei. Então ele virou um rei por aclamação, tá? Retiraram-se imediatamente de Gibeton e tomaram de assalto a Tirza, a capital de Zimri. Vendo perdida sua causa, Zimri incendiou a casa do rei, com ele mesmo dentro dela, pondo assim um fim trágico ao seu governo de 7 dias. Aqui está na Bíblia, em 1 Reis 16, 8, 20. Mas surgiu um novo rival de Onri, Tibni, filho de Gnate. O povo permaneceu dividido uns 4 anos, tempo durante o qual, presumivelmente, graçou a guerra civil, até que os apoiadores de Onri derrotaram os apoiadores de Tibni, garantindo para Oni governo indisputado. Zimri falecera no 27º ano do rei de Asa, de Judá. Por fim, no 31º ano de Asa, Tibni morreu de um modo não declarado, deixando para Onri cerca de 8 anos de governo exclusivo, tá? Que você pode ver aqui no livro de Reis 16. Aqui o livro de Reis mostra também essa rivalidade deles, tá? Quer ver? Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Gimate, e Tibni morreu e Onri reinou, tá? A Bíblia é bem resumida quanto a isso. E note que esse Tibni, a Bíblia fala de quem ele era filho, de Onri não. Atribui-se a potência ao rei Onri, segundo as linhas 4 e 8 da pedra moabita. Então aqui já é uma referência externa da Bíblia. Onri impôs sujeição a Moabe, domínio este a que Acabe deu prosseguimento. Em meados do seu reinado, Onri mudou sabiamente sua capital de Tirza, que com tanta facilidade capturara. Comprou o monte que pertencia a Semer, aqui também a Bíblia menciona, bem apropriado para ser fortificado, e construiu ali uma nova cidade, Samária, capaz de suportar longos sítios. As inscrições em cuneiforme dessa tábua moabita também o chamam de fundador dela, e foi também o local do seu sepultamento, que nem a Bíblia menciona. Durante o seu reinado, Onri sofreu vários reveses, tais como o de ter de entregar algumas cidades ao rei da Síria e de ser obrigado a pagar tributo à Síria, sendo ele o primeiro rei israelita a fazer isso. No campo religioso, Onri deu continuidade à tendência decadente do reino setentrional. Prosseguiu com a idolatria de Jeroboão. De fato, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e veio a fazer pior do que todos os que o precederam. Uns 200 anos depois, por meio de Miqueias, Deus condenou Israel por seguir os estatutos de Onri. Só aí vocês veem a influência dele, né? Que aqui em Miqueias o profeta fala que Deus iria fazer de Israel uma desolação porque eles seguiam os mandamentos de Onri. E aquela pedra moabita, o que diz? A pedra moabita, ou estela de Messa, é uma pedra de basalto, com uma inscrição sobre Messa, rei de Moabe. Esta registra a conquista de Moabe por Onri, rei de Israel setentrional. Após a morte de Acabe, filho de Onri, Mesa revolta-se depois de prestar vassalagem por 40 anos. Essa inscrição completa e confirma o relato bíblico de Reis. A estela teria sido feita aproximadamente por volta de 830. Ok, então essa estela aqui de Moabe, ela confirma exatamente o que a Bíblia diz. É uma evidência histórica. Lembrando que isso é pré-cativeiro babilônico, tá? Então algumas pessoas falam que é tudo invenção, que não sei o que. Ok, temos uma estela que comprova, tá bom? Aqui eu peguei só um trecho que interessa da estela, tá? Porque a estela depois fala mais do rei Moabita. Mas aqui ela começa falando assim, ó. Eu, Messa, filho de Deus Quemosh, Quemosh era uma divindade, tá? Que eu já mostrei aqui. Rei de Moabe, ou de Bonita. O meu pai reinou sobre Moabe 30 anos, e eu reinei depois de meu pai. Fiz este lugar alto para Quemosh, Carroc, porque ele me salvou de todos os reis e me fez triunfar de todos os meus adversários. Não falei que era comum no mundo antigo isso? Quando a pessoa tinha vitória, atribuía a sua divindade. No que toca a Onri, rei de Israel setentrional, este humilhou Moabe durante muito tempo, porque Quemosh estava irritado com a sua terra. E o seu filho seguiu-o, e disse também, hei de humilhar Moabe. No meu tempo ele o disse, mas eu triunfei sobre ele e sua casa. Enquanto Israel tinha perecido para sempre, Onri tinha ocupado a terra de Madaba, e Israel tinha habitado lá no seu tempo e durante a metade do tempo de seu filho, Acabe, filho de Onri, por 40 anos. Mas Quemosh habitou ali no meu tempo. O que ele está dizendo? Que eles estavam cansados de pagar tributos a Israel. Aí eles foram lá, na época de Acabe, derrotaram Acabe, e o rei Acabe acabou tendo que ceder
Então acabou essa humilhação dos Moabitas. E aí os reis de Israel passaram a pagar tributo à Síria, tá? Então é interessante, né, esse rei Oni aqui, que realmente a Bíblia só fala essa página aqui dele, ó. Fala pouquinho, tá? Sendo que ele tem uma história mais interessante. E ninguém sabe bem qual a origem dele, né? Você sabe que ele era capitão lá de um rei de Israel, mas ninguém sabe nem se era israelita, de que tribo que ele era, nem nada. Não menciona o nome do pai dele, nem nada. O que é bem curioso nessas características. E mesmo assim ele foi o pai do rei Acabe, que também não foi um rei muito bonzinho não, né? Só fez o que era errado segundo a Bíblia. Foi mais um daqueles reis que praticou idolatria e pecados, ignorando o Deus de Israel. Tá bom, galerinha? Então tá aí. Quem gostou, comente aí ou dá um like, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, entendido. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.